Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa quarta-feira meio nublada, meio chuvosa. Mas, ó, deixa você conferir se a janela da cozinha ficou aberta depois, que hoje a gente fala de outra janela importantíssima, a de transferências internacionais. Fecha amanhã, hein? Será que vai ter novidade por aqui? Reforço chegando nos nossos clubes mineiros? A gente vai falar muito disso. Já contando o colombiano Palácio, que desembarcou aqui em BH ontem. Vamos pra Cidade do Galo? Maria Cláudia Bonucci, porque a janela tá fechando, o Palácio ainda não foi confirmado. Como é que tá a situação, Bonucci? Boa tarde. Tudo bem, Maurício? Boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. Olha só, hoje pela manhã ele passou por exames que fazem parte, daqueles trâmites burocráticos antes da assinatura do contrato e do anúncio oficial. Mas como ele vinha jogando lá na Colômbia, não deve ter problemas em relação à parte física. Inclusive chega para brigar por posição com outro jovem atacante do elenco atleticano, o Alisson. Os dois têm características parecidas e devem brigar para ver quem joga pelo lado direito do ataque. Agora falando de limite de estrangeiros, uma outra vaga pode abrir ainda no elenco do Galo. Isso em caso de saída do Vargas. Em caso por quê, Já existe um acordo entre Atlético e Fortaleza, mas o chileno não quer deixar Belo Horizonte por questões pessoais e também financeiras. Tem uma matéria lá no GE. Globo explicando toda essa novela aí envolvendo a saída do Vargas. Agora, olha só, quem a torcida tá gostando mesmo de ver jogar, é a molecada da base, mas o Filipão anda pedindo calma. Aí. Olha o menino aí! Cadu! Gol! Sonho de criança, poder realizar hoje é muito gratificante. Alisson! Muito festejado pelos colegas. Fico muito feliz, eu estava esperando bastante essa oportunidade. Tem que dar uma chance para os meninos da base atlética. Tá melhor do que os capita, do que os original lá. Creio que resolve, sempre foi. Cadu, 19 anos, um jogo como titular no profissional, um gol. Mostraram grande personalidade. É o Alisson, Alisson, 18 anos, um gol e uma assistência como profissional. Até que fim colocou pra jogar, com muita pressão, O Filipão não aguentou, não teve que colocar pra jogar. Tô gostando e vai dar sucesso, Acho que o Alisson é bom demais. Com certeza, eles estão fazendo toda a diferença agora nos jogos. É eles que estão entrando e decidindo o jogo, Só precisa de mais tempo, Para chegar até aqui, Éder, Reinaldo, Dadá tiveram que se provar demais. Tiveram que decidir jogos, decidir campeonatos. Os crias do Galo podem um dia ter seus desenhos nessas paredes, mas precisam saber que esse caminho é longo e paciência é a principal virtude. Essas oportunidades, às vezes, a gente tem que pensar para não colocar o menino numa situação ruim. Nós estamos dando todas as oportunidades no treino, nos jogos, devagar. A subida do garoto, ela tem uma certa velocidade. Agora, quando ele não vai bem, a queda é mais rápida ainda. É mais difícil porque ele não tem cabeça para lidar com os pequenos fracassos que são naturais do futebol. Contra o Ipatinga foram utilizados 5 jogadores com idade sub-20. Paulo Vitor e Vitinho jogaram pela segunda vez como profissionais. Cadu e Isaac fizeram seu 4º jogo. Alisson, o mais experiente deles, 10 jogos. Estou muito feliz pelo gol do Cadu, pela assistência do Alisson, pela assistência do Cadu. Paulo Vitor entrou bem, o Vitinho agora, Isaac também. Eles são jovens, eles vão ganhando possibilidades à medida que os jogos vão sendo desenvolvidos, mas tem jogos e jogos. Já começa a Libertadores, o Brasileiro e as finais do Mineiro já estão aí. Será que já dá pra contar com a molecada? Ai, moço, deixa eu ligar pro meu pai pra fazer essa pergunta. Acho que tem que esperar um pouquinho. Acho que ano que vem até dá pra começar a resolver uns treinos. Não pode a responsabilidade ficar em cima deles, até porque o Atlético tem opções, tem jogadores de qualidade, jogadores mais experientes. Mas durante a temporada, esses jovens podem ser sim uma alternativa importante. Pegar a experiência com o tempo, Pode ser que no jogo da próxima semana, que é semifinal, alguns entrem no jogo, possam definir o jogo para nós. Já, com certeza, entrando para ser decisivo. A turma da base. E a base vem forte. O Rafa deu positivo. O Atlético, você viu o hino aí, ó? Será que é o Igor? É o Igor chegando, bom dia, Guinho. Opa! Fala CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá com a gente ligadinho aqui no 98 Esportes. Bora lá, todo mundo ansioso pra falar de Galo. O Atlético que continua agora pela manhã a preparação para esse confronto de sábado, 4h30 da tarde, no Estádio Independência contra o América. Partida válida pelo primeiro jogo da semifinal
do Campeonato Mineiro. Aliás, para este confronto foi definido ontem na sede da Federação Mineira de Futebol que teremos arbitragem de fora do estado de Minas Gerais. Assim como no jogo do turno, o América pediu que a arbitragem não fosse do quadro da Federação Mineira de Futebol, o Atlético queria um árbitro de Minas Gerais, a decisão foi para um sorteio e aí, assim como no turno também, o sorteio dando arbitragem de fora do estado. Eu também não acho tão ruim assim não, vamos combinar, a arbitragem nossa é fraca. O técnico Luiz Felipe Scolari comanda agora pela manhã mais um treinamento. Hoje e amanhã são os treinamentos decisivos para que ele monte a equipe que vai a campo no sábado. E aí vem a dúvida, o Filipão vai cometer o mesmo erro do clássico anterior, quando ele levou a campo um time com um volante apenas, colocou o Scarpa para auxiliar a lateral de um lado, Paulinho para auxiliar a lateral do outro e o Hulk praticamente sozinho lá na frente? Ou o Filipão aprendeu com o erro, aquilo foi só um teste para ele observar como o time se comportaria e vai voltar a jogar com 2 volantes? E quem seriam os 2 volantes? Batalha e Alan Franco? Aliás, o time foi muito bem com Batalha e Alan Franco no confronto contra o Ipatinga. Ou o Otávio à disposição volta a receber a sua oportunidade, volta a ganhar a vaga no meio-campo com Otávio e Batalha? Bom, eu e Igor colocaria Otávio e Batalha. O time do Atlético, do América, não é o time de maior número de gols na competição à toa, né? Os meninos estão bem e o Atlético tem que respeitar, viu? Posto isso, CJ, vamos falar sobre Bryan Palacios, o jogador de 21 anos, colombiano, chegou ontem pela manhã a Belo Horizonte, já passou aí por uma bateria de exames médicos nesta última terça-feira e deve ser anunciado a qualquer momento. Aliás, vai ser anunciado a qualquer momento como reforço do Atlético, né? Bryan Palacios chega numa contratação naquele esquema de investimento futuro, o Atlético querendo o retorno técnico e financeiro do atleta. Com isso, vai fazer novas contratações, novos monitoramentos do mercado para conseguir ter esse tipo de contratação. É um jogador que vai chegar para ocupar espaço de cara para jogar, como o Vitor disse, que se fosse contratar alguém, seria para brigar pela titularidade? Acho pouquíssimo provável, até porque na mesma posição o Atlético tem o Alisson, e o Alisson não pode perder espaço para ninguém, a não ser que seja um fenômeno, e vamos combinar, né? Pelo que a gente viu do Bryan Palacios, ainda não é esse fenômeno. Vai que ele se transforma nele, e é nisso que o Atlético está esperando, né, CJ? A venda de ingressos segue no site ingressos.galonaveia.com.br, R$50,10 o ingresso mais barato, o mais caro custando R$350, a exceção dos lounges, evidentemente os lounges um pouquinho mais caros, beleza? CJ, um abraço para todo mundo, amanhã eu tô de volta falando mais do Galo aqui no 98 Esportes, amanhã inclusive, que é o dia que se encerra a janela internacional, aliás, janela internacional não, agora é janela de transferências no futebol brasileiro, e aí vem a dúvida, teremos alguma surpresa ainda no Atlético até amanhã? Vamos ver. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que surgiu na manhã dessa quarta-feira e dá conta de que Rubens, lateral esquerdo de só 22 anos de idade, do Atlético Mineiro, pode pintar no São Paulo. Antes de gravar o vídeo, eu consultei o presidente Júlio Casares para saber o que há de verdade nessa história. Antes de trazer a resposta, deixa eu só dar uma contextualizada nesse jogador. Meia formado na base do Galo, acabou sendo promovido ao time principal há 3 temporadas e é utilizado como lateral e também como meia. Muitas vezes na condição de reserva do Arana, muitas vezes pelo lado esquerdo, numa segunda linha de meio de campo. Jogador de muita qualidade técnica. 6 jogos na atual temporada, 2 gols e 1 assistência. Fez gols justamente nos 2 últimos jogos contra o América e o Ipatinga. Teve seu contrato recentemente renovado, o vínculo que ia até o fim de 2025 foi estendido até 2027. Nenhuma intenção do Galo em fazer negócio com o atleta, pelo contrário, a ideia é valorizá-lo para se vender no futuro por bastante dinheiro. Sobre Júlio Casares, perguntei a ele se existe alguma chance, se tem alguma negociação, ele falou que não tem absolutamente nada. São Paulo. Cláudio Rezende tá na área com o primeiro tempo do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Abraço pra você, boa tarde, Cláudio. Um abraço, boa tarde a você, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia
Eu não tô entrando nessa discussão não, sabe por quê, né, Cirilo? O Galo tá em desvantagem ainda, tem que passar do América nas semifinais, mas de qualquer forma, né, o torcedor tá animado aí com a possibilidade do Atlético fazer valer o seu mando de campo nesse duelo de sábado. A gente já tem, neste momento, parcial de ingressos, mais de 15 mil vendidos para o duelo de sábado para a torcida do Atlético. A torcida visitante do América tem 1.900 ingressos disponíveis para essa partida lá da Arena MRV. E na semana seguinte, devemos ter aí o acordo de reciprocidade, né, com cerca de 1.900 ingressos para a torcida do Galo na Arena Independência. O treinamento do Galo está terminando agora, Cirilo, na cidade do Galo hoje. E tem boa notícia pro torcedor, hein? Opa! Rubens treinou normalmente pela primeira vez na semana. Ele não teve lesão no ombro direito, mas ficou fora dos treinamentos até aqui, de segunda e terça-feira. Hoje, ele já em campo. Logicamente, vão observar aí o departamento médico do Atlético. A turma vai observar como que foi o Rubens, se ele não vai reclamar de dores, para prosseguir aí com ele na semana. E se isso acontecer, fica disponível para o Filipão no clássico do próximo sábado. Além do Rubens, também estiveram normalmente em campo Mariano, Lemos e Igor Rabelo, que foram liberados ontem, definitivamente, do departamento médico do Galo. Ou seja, o Filipão ganhando opções importantes para montar o time no jogo de sábado. Com o Rubens disponível, Cirilo, ele ganha essa possibilidade. O torcedor do Galo está pedindo o Rubens no time. Agora, o Rubens vai ser titular no lugar do Arana? A gente sabe que é pouco provável. Mesmo o Arana não estando numa boa fase, o Rubens teria que disputar uma posição ali, né, no meio campo, onde ele foi utilizado ano passado, com o Felipão. Já que tem o Alisson ganhando espaço pela direita, ele podia usar o Rubens pela esquerda. A gente falava isso até após o jogo, né, contra o Ipatinga no fim de semana. Eu acho que fica essa principal interrogação no time do Galo, Cirilo. Se ele vai, o Felipão, escalar o time de novo com um volante, né, fazendo a marcação ali que é o Batalha, e essa linha de 3 no meio campo, podendo ter, quem sabe, Rubens e Alisson e o Scarpa, mas o Igor Gomes foi titular praticamente todos os jogos com ele. Perderia lugar neste momento aí, numa reta final, numa semifinal de Campeonato Mineiro, ou o Felipão, por ser um jogo contra o América, vai de 2 volantes, como vinha jogando lá atrás, né? De 2 volantes, inclusive o Franco foi bem no fim de semana. Jogou bem, pode até aparecer como uma possibilidade aí também pro Felipão. Ou ele repete, porque no jogo da classificatória, né, da fase classificatória contra o América, Cirilo, ele foi com um volante só. Ele foi com Batalha e naquele jogo o Alisson, inclusive, foi a novidade. Apareceu no time titular do Galo e desde então vem jogando, né, Cirilo? Pois é. Ô Alexandre Simões, o que você faria para esse Atlético no fim de semana? As principais dúvidas estão no meio-campo. Há os acréscimos da turma que está retornando aí de lesão. E aí são questões físicas que vão definir, né, Rezende? Os zagueiros, por exemplo, tiverem condição de jogar 90 minutos, podem retomar a titularidade, né? Os dois estão treinando. Sim, pode ser. Mas, não sei se o Filipão vai colocá-los como titular nesse momento. E tem a questão do Mariano na direita também, né? Sim. Vai ser ele ou Sarabia. Ele ou Sarabia. Então, com essas dúvidas aí, a minha outra dúvida seria... Eu acho que o Filipão vai com 2 volantes, mas eu iria de Batalha, Franco, Scarpa, e aí Rubens ou Alisson, Hulk e Paulinho. Justifica a sua resposta. Eu acho que o Atlético precisa de um pouco mais de intensidade, sabe? Um pouco mais de vida. E tanto o Rubens quanto o Alisson, eu acho que eles têm essa condição. Não acredito do Filipão lançar os 2, né? Porque aí ele teria que tirar um volante, porque o Scarpa vai jogar e o Batalha vai jogar. Então eu vejo que seria aí ou o Alisson ou o Rubens. Se joga o Rubens... Mas ele vem jogando com um volante só, né? Vem jogando. Contra o América ele jogou assim, contra o Ipatinga também. Mas eu não acredito que vá ser contra agora na semifinal, né? Então, eu acredito que ele possa fazer isso, porque se ele faz a opção pelo Rubens, que joga mais pelo lado esquerdo, o Scarpa pode fazer a direita ali, que é onde ele rende melhor. Se ele faz a opção pelo Scarpa, pode ser até mais centralizado, com o Alisson fazendo o lado direito do Galo e o Hulk e o Paulinho mais flutuando. Eu só acho, Cirilo, assim, não tem nenhuma sangria desatada, mas o Atlético vive um momento em que os garotos estão crescendo, tá? E esse momento de crescimento precisa ser muito bem observado e incentivado.
Então eu acho que é um momento do Filipão pensar nesses meninos como opções, até porque a gente fala muito isso, né? O estadual é teste, é laboratório. É hora de testar eles também num momento de decisão, né? Num momento de maior pressão. E a gente não tem dúvida de que sábado a pressão vai ser muito grande sobre o time que precisa conquistar o resultado em casa. 2 grandes jogos, sem dúvida alguma. Léo, o que você faria? Então, Cirilo, eu discordo do professor. Com imenso respeito, viu, professor? Sim. Mas eu gosto da ideia que o Filipão tem praticado de usar um volante apenas e esse volante sendo o Batalha. Eu acho que o Atlético precisa vencer o jogo, isso está muito claro. E quando você precisa vencer um jogo no mata-mata, você não precisa esperar 45 minutos para colocar o seu time em cima do adversário. Você tem 90 minutos para tentar reverter essa vantagem. Por que você vai esperar dar 20 do segundo tempo e o jogo tá 0-0 para você ir para cima? Então não, o Atlético precisa ir para cima desde o início do jogo. A melhor maneira que o Atlético tem tido neste ano de atacar tem sido com velocidade. Desde que o Alisson apareceu ali na direita, o time conseguiu melhorar e com o Rubens na esquerda, o time também melhora. Paulinho e Hulk, só se o Filipão for maluco de tirar, ninguém tira. É uma dupla de ataque espetacular. Tem como pôr os 4 para jogar? Tem. Tem como pôr os 4 para jogar. Você pode ter o Batalha jogando à frente da zaga, segurando um pouco mais, com o Scarpa como jogando, fazendo o lado direito, o Rubens do lado esquerdo, Alisson, Paulinho e Hulk. Tem jeito de jogar. Ah, mas aí o Paulinho ficaria longe do Hulk? Problema do Filipão. Ele tem que resolver. Mas os melhores têm que jogar. O bom treinador consegue colocar os melhores jogadores para jogar. Mas você acha que se jogar essa turma que você propôs, inclusive eu até anotei, eu colocaria Batalha, Alisson, Scarpa e Rubens, Paulinho e Hulk. Você acha que nessa formação, necessariamente o Paulinho ficaria longe do Hulk? Não, ele pode, porque na cabeça do Filipão, o Alisson joga aberto pelo lado direito e quando joga o Alisson, o Paulinho fica aberto lá na esquerda. Mas tendo o Rubens, se ele quiser fazer o corredor do lado esquerdo, ele pode trazer o Paulinho para dentro. Ele jogar um popular 4-2-4, para falar do tatiquês, só que esse 2 no meio seria o Batalha ficando mais e o Scarpa solto para jogar. Tendo 2 abertos, o Alisson e o Rubens e Paulinho e Hulk lá na frente. Dá para jogar assim. Ah, mas vai ficar muito aberto. Ele segura os laterais. Ele segura mais o Arana, ele segura mais o Mariano. Todo mundo corre hoje, velho. O Alisson recompõe, o Rubens recompõe e na hora que cansar sai do jogo. Agora, ô Cirilo, acho que o melhor exemplo que o Filipão pode colocar esse time mais ofensivo, como é que é o meio-campo do América? Qual que é o volantão do América? Não tem jogada. O único que ele tem é o Felipe Amaral, mas não tá jogando, né? O meio de campo do América é basicamente Alê, Juninho e Moisés. Mas ano passado era Alê, Juninho e Benítez. No Campeonato Mineiro brilhou, a gente avisava que ia dar errado e no Brasileirão... Mas o Moisés é muito diferente do Benítez. Ele não tem, inclusive, a genialidade do Benítez, mas ele corre muito mais e marca mais que o Benítez. Acho que fica um pouco mais equilibrado. Mas eu tô dando um exemplo. Se o América joga dessa maneira... Porque o América mesmo não tem esses volantes... Ninguém marca mais nesse meio campo de todos citados que o Batalha. E ele tá no Atlético. O Galo está jogando em casa, precisa reverter a vantagem e ter um time melhor. Não tem porquê ficar se preocupando demais em defender, tem que atacar. Mas eu acho que mais importante também que essas individualidades que a gente tá citando aí, características do primeiro volante, do cara que é mais marcador do que o outro, acho que é o sistema, né? Precisa orientar os caras a correr pra trás também, né? A pressionar mais, né? Enfim, é o sistema, né? Todo mundo precisa ajudar, Cirilo. Desde Paulinho e Hulk. Começar com Paulinho e Hulk, porque Alisson e Rubens voltam. E Paulinho e Hulk também, que fisicamente são muito bons, o Hulk não precisa nem falar, e o Paulinho também é fisicamente muito bem preparado. Os dois também têm que ajudar na saída da pressão ali, na marcação, mas para mim é lógica. Você tem 90 minutos para reverter a vantagem do adversário. Você vai esperar dar 15, 20 do segundo tempo, você pôr seu time lá na frente, em cima dele? Por quê? Você tem 90 para fazer isso, vai lá. Uma discussão sobre meio campista, se o Simões não colocasse pelo menos 2 volantes, eu estaria surpreso. Não é, Simões? Mas se tiver mais, melhor, né, Simões? Mas assim, o Alan Franco é um volante bem diferente, o próprio Edenilson é um volante bem diferente. No time. Sim. O Alan Franco está bem. Tem isso, né? Claro, Batalha e Otávio são... O Otávio não tem o poderio de saída de bola do Alan Franco ou do Edenilson. Exato. Mas... Eu até falei que o Galo jogou contra o Ipatinga, mas não com o Ipatinga não, ele jogou com Batalha e Franco, né? Ele jogou com os dois. Batalha e Franco. Ele jogou com o América com o volante. É porque o Franco é um volante que sabe sair, tem quase qualidade de meia, né? Então, é nesse sentido. Cada vez mais raro, inclusive, o primeiro volante, que é só sabe assim, cabeça de área, né? Perdão, eu acho que a disputa aí, neste momento, é Edenilson, Alan Franco e Rubens. Porque um desses ele vai pôr ali. Pois é, mas o Alisson vai jogar, Paulinho e Hulk vai jogar.
O Batalha vai jogar e o Scarpa vai jogar. Aí eu Tem acho uma que vaga se aí. o Alisson jogar, eu acho que sobra pro Rubens. Eu acho. E aí ele vai com o Franco. Com o Franco, com o Batalha e o Scarpa. Sabe uma percepção, Rezende? Sim. O Filipão ter tirado o Alisson ao intervalo mostra que hoje ele o considera muito importante pro time. Exatamente. Ele tava amarelado e corria ser expulso. E o Alisson realmente foi bem contra o América, né? O cenário mudou. O cenário mudou. Ele foi muito bem no primeiro tempo, aí tomou aquele cartão amarelo. O Felipão já não tinha arriscado com ninguém durante o jogo. E aí também não quis arriscar com o Alisson naquela oportunidade, né? Então... Até porque o Filipão, ele já sabe, né, o Cláudio, que é um problema dele nos clássicos, né? E nos jogos na Arena MRV, ele já conhece o ambiente da Arena MRV. Exato. E ele tem a noção de que o Galo precisa tentar resolver o jogo o mais rápido possível. Porque... Exatamente. Da mesma forma que é um caldeirão do lado positivo, dependendo do andamento do jogo, vira um caldeirão do lado negativo, né, Léo? O clássico contra o Cruzeiro mesmo, Claro. esse segundo, foi um caldeirão do lado negativo, né? Se não sai o gol no primeiro tempo, o time não tá Então, jogando bem, a torcida já tá na bronca. Não dá, se a estratégia de jogo dele é com o Alisson, tem que ser começando o jogo, pra tentar buscar logo a vantagem. Porque se for deixar a coisa indo, o torcedor que vai lotar o estádio vai ficando impaciente e aí aquilo ali vai se virando contra o time. É o que me chamou a atenção aí, que os comentaristas tiraram o Igor Gomes mesmo do time, né? O Filipão não tirou ainda, né? Vocês nem citaram o Igor Gomes. Mas aqui, esqueci, pode ser ele também. Então, nessa vaga, porque o time tem Alisson, Paulinho e Hulk. Scarpa e Batalha, tem uma vaga. Só podem 10 na linha. São 10, hein? Gente, faz a conta, sem brincadeira. Alisson, Paulinho e Hulk, titulares absolutos. O Alisson é titular absoluto do Atlético, hoje não se conversa. Scarpa, titular. Batalha, titular. Tem uma vaga. Aí é Igor Gomes, Rubens, Alan Franco ou Edenilson. Eu iria de Rubens, aberto lá na canhota, segura um pouco mais o Arana para ir para cima do América. Mas não acho que o professor está de todo errado, porque na cabeça do Felipão, pelo que eu vi e transmiti o jogo contra o Ipatinga, eu acho que ele pode ir com o Alan Franco, porque aí ele pode ter 2 volantes quando ele quiser. Sim. Se ele quiser, ele adianta o Alan Franco para fazer uma linha de 4 à frente do Batalha, como ele fez contra o Ipatinga. Eu gostaria de ver o Rubens, mas não duvido nada de ver o Alan Franco ou o próprio Igor Gomes. Até o presente momento, o Igor Gomes só não foi titular contra o Cruzeiro. Ele jogou 70 minutos. Ele entrou no Zarate O Zarate machucou. E se a gente for pensar por merecimento, o Igor Gomes merece mais que o Scarpa. A gente entende que o Atlético precisa colocar o Scarpa para jogar pelo tamanho do investimento e por tudo que ele vai representar no restante da temporada. Então ele precisa entrar no ritmo da forma mais rápida possível. Mas o Igor Gomes fez uma fase classificatória superior à do Scarpa, concorda, Léo? Concordo. E acho, inclusive, que o Igor Gomes estaria à frente do Alan Franco. Mas pode ser Batalha, Rubens e Igor Gomes. Aí. Ô Filipão, sério? Vocês complicaram se você botar um time ruim lá contra o América, você tá vendo tanto de time bom que a gente montou aqui? Não, ruim não é possível. Vocês propuseram tanta coisa pro Filipão aí que eu acho que ele vai descartar tudo que vocês falaram e fazer o que ele vai fazer mesmo. Vai com dele mesmo. Ô Cirilo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o novo reforço do Atlético, como que estão, né, os primeiros dias dele em Belo Horizonte. O Brian Palacios, o Atlético vai conseguir inscrevê-lo, ele pode jogar o Campeonato Mineiro já no fim de semana. A gente vai trazer todos os detalhes aí então do Brian Palacios e se o Galo pode trazer mais alguém até amanhã, né? Porque amanhã é o último dia da janela de transferências aqui no futebol brasileiro, essa primeira do ano, Cirilo. Boa, Cláudio. Cláudio Rezende está de volta. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. Na primeira participação, citava aqui que o Rubens participou normalmente do treinamento de hoje, já recuperado, né, das dores ali no ombro, ele estava com uma proteção no local e não participou das atividades de segunda e terça-feira. E quem segue firme e forte treinando é o Vargas. Vargas... Vai ou não vai? Dificilmente vai. Ele não está muito disposto a esse momento deixar o Atlético para jogar no Fortaleza. O que a gente vinha dizendo aí nos últimos dias, o Vargas não está querendo nesse momento se mudar de Belo Horizonte. Pessoalmente, para ele, a noiva está fazendo curso de medicina, ficaria muito longe, né? Fortaleza é bem distante mesmo. Agora, amanhã termina a janela, né? Então, vai ter que ter uma definição, mas a gente não tá vendo nenhum caminho aí, neste momento, de reviravolta no caso. E aí, vamos ver o Vargas normalmente treinando, e se ficar no Atlético vai ter que começar a ser utilizado também, né, Cirilo? Porque se fecha a janela, o jogador tem contrato, tem alto salário, aí tem que começar a ser utilizado também pelo técnico Felipão.
E agora vai ter concorrência ainda maior no ataque do Atlético, né? No meio, no ataque, porque chegou ontem o Brian Palacios. A informação que a gente tem é que ele está passando por exames médicos desde ontem, agora pela manhã também. E o departamento técnico do Clube Atlético Mineiro, a turma lá é muito boa de serviço, né? Com o João Paulo, todo o pessoal do departamento técnico, para colocar o nome dele no bid. Como tem esse prazo até amanhã, o Atlético reunindo aí toda a papelada, né? Todos os documentos que precisam chegar lá da Colômbia, do Atlético Nacional para o Galo, para inscrever o jogador no bid da CBF, e aí automaticamente ele tem condições de jogo para o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro não tem prazo limite de inscrição. Basta o jogador estar no bid. Se chegar um jogador na véspera de uma final, do último jogo do campeonato, ele pode jogar. Não tem limite no Campeonato Mineiro. E um outro detalhe, pode jogar Libertadores ou não? Ele já jogou. Pode, né? Pode, porque é outra fase. Se fosse mesma fase que o Atlético estivesse, ele não poderia. Eles computam fase 1, 2 e 3, são esses 3 mata-mata, é a mesma fase. Fase de grupos é outra fase. Então ele jogou a fase inicial, pode jogar outra fase, que seria a fase de grupos, pelo Atlético. Então o jogador já atuou nessa fase preliminar da Libertadores pelo Atlético Nacional, mas estando no bid até amanhã, pode sim ser inscrito pelo Galo na fase de grupos da Libertadores. Boas notícias pro Felipão, viu, Cirilo? Boas notícias, sem dúvida alguma, Cláudio.